crescimento de Pablo Marçal nas pesquisas para a Prefeitura de São Paulo e a queda acentuada de Boulos criaram um verdadeiro clima de velório entre alguns jornalistas. A situação ficou tão delicada que é quase palpável a frustração nos bastidores. Boulos, que antes era visto como um forte candidato, foi surpreendido pelo avanço de Marçal e pode ficar de fora até do segundo turno. Essa reviravolta é evidente nas reações de jornalistas como Daniela Lima, que tem demonstrado negação e irritação diante desse cenário inesperado. Quest acaba de divulgar uma nova pesquisa contratada pela Globo sobre a intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo. Vamos aos números da pesquisa estimulada, que é quando o Instituto apresenta ao eleitor os candidatos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, tá? Então, começando aqui, está na tela de vocês já, começando pelo candidato à reeleição, o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, do MDB, tem 24%. O Pablo Marçal, do PRTB, tem 23%. O Guilherme Boulos, do PSOL, tem 21%. José Luiz da Atena, do PSDB, tem 8%. E Tabata Amaral, do PSB, tem 8%. A gente vai já comentar essas primeiras... a gente tem aqui a evolução. Então, antes de chamar o Felipe Nunes, diretor da Quest, deixa eu só passar aqui a evolução para vocês, porque o que mais chama atenção, a gente estava aqui lendo, é a evolução, a recuperação do Ricardo Nunes, vocês estão vendo ali. Vou pegar de agosto, ele tinha 19%, setembro 24%, vou pegar agosto e setembro, tá? O Marçal tinha 19%, agora 23%, o Boulos 22%, agora 21%, da Atena 12% em agosto, agora 8%, Tabata manteve 8%, 8%, a Maria Helena do Novo tinha 3% e agora tem 2%, outros 1% agora em setembro, indeciso 5%. Branco nulo não vai votar 8%. A cena é quase cômica. Ao anunciar os resultados da pesquisa, a expressão de uma das jornalistas militantes da Globo News beira o desespero. Ela está tão desanimada que parece estar reportando uma tragédia de grandes proporções, como um tiroteio em uma escola. Mas, na verdade, a tragédia é outra. A Globo, que apostou todas as suas fichas no candidato Boulos, vê sua influência desmoronar. E se a pesquisa da Quest já aponta Marçal na liderança, é um sinal de que ele está ainda mais à frente do que imagina, enquanto Boulos despenca. A tristeza nos rostos dos jornalistas é tão evidente que chega a ser quase gratificante para quem está acompanhando. 3 elementos são importantes para a gente chamar a atenção, eu vou falar rapidamente. O primeiro é a baixa conversão de votos do lulismo. Até aqui, Sadi, não funciona a estratégia da campanha de Boulos de converter votos de Lula. A gente estava olhando aqui para quem votou em Bolsonaro, né, esse crescimento do Marçal e a estabilidade do Nunes. Aqui pertinho do Otávio, ó, o votou em Lula, entre os eleitores que votaram em Lula em São Paulo, olha o que está acontecendo, essa é uma variação em margem de erro, 44, 43. O segundo problema da campanha do Boulos é a divisão dos jovens. Os jovens que tradicionalmente sempre foram mais eleitores da esquerda, olha o que está acontecendo, Otávio, entre o público de 16 a 34 anos, o que a gente viu foi uma inversão. O Marçal passou a ter mais votos dos jovens do que o Boulos da rodada anterior para cá. Essa é uma mudança significativa que aponta na direção de que essa oscilação de Boulos pode ser um sinal de alerta para a campanha, porque se isso continuar acontecendo, Boulos tende a perder um pouco mais ali. Não quero te interromper, Ana Flor aqui, boa tarde para todo mundo. Me chamou muito a atenção este número, sem dúvida, que está para além da margem de erro, quer dizer, Marçal pegou esse número de eleitores jovens, enquanto que o Nunes está roubando também os de maior idade, lá 60 mais. É verdade. Marçal conquistou uma fatia significativa dos jovens da periferia que antes apoiavam Boulos. Mas isso sozinho não explica o tamanho do fracasso. O verdadeiro vilão do derretimento de Boulos é, sem dúvida, aquele comercial patético que circula na internet. Um desastre completo que só fez afastar ainda mais eleitores. O pessoal da internet, conheçam os 5 principais projetos do Boulos para São Paulo. Poupa tempo da saúde. Organizamos consultas com a eficiência que a gente conhece. Com policlínicas e centros diagnósticos por toda São Paulo. Tchau pra enrolação daquelas filas quilométricas. Centro de oportunidades.
ser a terra das oportunidades para os jovens. Nada melhor do que unir formação sob medida para trabalhar e ganhar uma grana. Manda jobs. São Paulo mais segura. Boulos vai dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Outra coisa curiosa nessa campanha é a entrada do Felipe Neto como garoto propaganda do Boulos. Em que mundo os marqueteiros acharam que seria uma boa ideia trazer um dos caras mais detestados da internet para esse papel? Além disso, Felipe Neto tem uma fama de ser pé frio. Tudo em que ele se envolve acaba dando errado. Apostar nele parece mais um tiro no pé do que uma estratégia de sucesso. Atenção que existe um ralo que está levando os votos do Boulos, porque historicamente na eleição de São Paulo, a esquerda sempre colocou um candidato no segundo turno. Chama muita atenção a gente ter, claro, um empate triplo, há 3 candidatos tecnicamente empatados, mas numericamente Boulos agora está em terceiro, segundo a pesquisa, e onde ele está perdendo é na mais baixa renda, onde o PT sempre teve muitos votos, mas Boulos também não se saiu mal há 4 anos, porque ele foi para o segundo turno. Então, chama muita atenção agora esse aspecto de que Lula vai ter que reaparecer, porque conversava nos últimos dias com várias fontes do PT, falei inclusive com a presidente do partido, Gleice Hoffmann, dizendo Lula vai fazer mais aparições em São Paulo dentro do possível para franquear mais apoio a Boulos. Bom, eu não sei se a aparição do Lula vai mudar alguma coisa nessa corrida eleitoral. Será que sua participação vai dar aquele impulso necessário ou acabar prejudicando ainda mais a situação? Agora, o momento é crítico e fica a dúvida no ar. E para mais detalhes sobre essa reviravolta, passamos para Daniela Lima. Feito a Guilherme Boulos. 30% dos eleitores que declaram voto em Lula em 2022, ou seja, o Instituto pergunta em quem você votou em 2022 e a pessoa fala Lula, 30% desses eleitores em São Paulo estão com outros candidatos que não Guilherme Boulos. 17% com Ricardo Nunes, e aí a gente intui que são eleitores de baixa renda, até 3 salários mínimos, onde Nunes lidera, e eleitores, 13% deles, com a Tabata. Isso, gente, tem um impacto brutal, que significa que o candidato do PSOL, que tem o apoio do Lula, e a maioria da população já sabe que o Lula está com ele, não está conseguindo puxar o eleitor lulista. Tem um comportamento pragmático do eleitor da periferia, que está escolhendo majoritariamente Ricardo Nunes e não quer perder benefícios, e o problema do não acordo no campo dito progressista com Tabata Amaral. Isso pode mudar? Pode. 45% dos eleitores, ou seja, quase metade, dizem que ainda podem mudar de voto. O voto no Datena, por exemplo, é muito volátil ainda, a própria Tabata ainda pode perder diante de uma estratégia. No caso do Datena, os votos dele já foram enxugando, quando você olha a linha do tempo na pesquisa, mas eles estão indo majoritariamente para Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Tenho um recado para você que é apoiador de Pablo Marçal. Saiba que agora você pode ganhar dinheiro enquanto apoia a sua campanha. Preste atenção nisso. Que estão ficando ricos sem colocar a imagem dele, só para mim. Você pega o corte de uma coisa muito forte que eu tô fazendo, lança esse corte, e se você for bem sucedido, que é natural que você vai ser, porque se você souber só fazer o corte, a minha imagem abrir no Instagram novo, você vai colocar 500 mil seguidores até no final do ano. Eu não sei explicar por que a vida é injusta desse tanto. Sabe qual que é a injustiça? Você não saber disso. Então você pode criar negócios, e esses negócios vão te dar relevância, porque eu tô nessa página, aí você consegue colocar coisas lá, fazer parceria com a página, porque você tem... Ele propõe que, ao editar e compartilhar cortes de seus vídeos, você pode ganhar entre 2 a 10 mil reais por mês. Interessado? Acesse o link fixado nos comentários deste vídeo e descubra como participar.